Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nos unimos em um só clamor, com um só coração e um só espírito, para elevar a Ti a nossa voz em gratidão, humildade e súplica. Pai, reconhecemos que Tu és o autor da nossa vida, o princípio e o fim, aquele que nos sustenta e nos guia em todos os caminhos. Não estamos aqui por acaso, mas porque a Tua mão nos conduziu até este instante. Louvamos o Teu nome porque até aqui o Senhor nos ajudou, e sabemos que o mesmo Deus que nos sustentou, até hoje continuará ao nosso lado até o final. Pai, como diz na Tua palavra em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Queremos aprender a viver e a orar de tal maneira que, no fim da nossa jornada, possamos dizer essas mesmas palavras com sinceridade diante de Ti. Senhor, reconhecemos que a caminhada nem sempre é fácil e que o combate espiritual exige disciplina, perseverança e confiança no Senhor. Por isso pedimos que nos ensines a permanecer firmes, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas mantendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor, nós pedimos que, como corpo de Cristo, sejamos fortalecidos para não apenas iniciar a corrida, mas para terminá-la com dignidade, com o coração íntegro e a fé preservada. Não queremos ser daqueles que começam com entusiasmo, mas desanimam diante das dificuldades. Queremos ser daqueles que perseveram até o fim, confiando que a coroa da vida nos está reservada, conforme prometeste na Tua palavra. Pai, sabemos que o bom combate não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12. Por isso, Senhor, revestimo-nos da Tua armadura espiritual. Pedimos que nos concedas o cinto da verdade, para que não sejamos enganados pelas mentiras do inimigo. A couraça da justiça para proteger o nosso coração, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, o capacete da salvação para guardar a nossa mente, e a espada do Espírito que é a Tua palavra, para que possamos resistir e vencer. Deus amado, queremos ser soldados fiéis, que não se deixam distrair pelas coisas deste mundo. Queremos viver com o propósito firme de agradar ao nosso comandante Jesus Cristo. Senhor, não permitas que sejamos como aqueles que correm sem saber para onde, ou como soldados que entram em batalha sem estar preparados. Ensina-nos a ser vigilantes, a manter as nossas lâmpadas acesas e o óleo sempre pronto, para que quando o nosso Senhor voltar, sejamos encontrados fiéis. Pai, nós pedimos que fortaleças cada irmão e cada irmã que ora conosco agora. Muitos estão cansados, enfrentando lutas invisíveis, chorando em silêncio. Muitos estão quase desistindo, e o peso das provações parece insuportável. Mas nós te clamamos, renova as forças, Senhor. Dá-lhes asas como de águia para que possam correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Como diz na Tua palavra em Isaías capítulo 40, versículo 31, que a Tua presença seja o nosso sustento diário, que a Tua voz seja a bússola que nos guia, e que a Tua paz seja o escudo que guarda o nosso coração. Que cada passo dado seja firmado na rocha, que é Cristo. Não queremos ser movidos pelas circunstâncias, mas sim pela fé. Que esta confiança permaneça viva em nós e nos impulsione a prosseguir, pois sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, e que o Senhor é fiel para nos guardar até a consumação de todas as coisas. Senhor, continuamos na Tua presença com o coração inclinado e a alma prostrada, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Pai amado, sabemos que a vida cristã não é uma jornada de facilidade, mas um caminho estreito que exige renúncia, disciplina e constante vigilância. Entendemos que o bom combate mencionado na Tua palavra
não é uma luta física, mas uma batalha espiritual que requer que estejamos preparados e revestidos do teu poder todos os dias. Pai, como diz na tua palavra em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Nós te pedimos que nos ajudes a viver de forma que essas palavras não sejam apenas um versículo que conhecemos, mas um testemunho real da nossa vida. Que possamos lutar com coragem e perseverança, avançando mesmo quando as circunstâncias forem contrárias e quando as forças parecerem faltar. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ensine a não desistir diante das provações. Senhor, dá-nos resiliência para suportar os desertos, paciência para esperar o teu tempo e firmeza para permanecer na tua verdade mesmo quando as vozes ao redor tentarem nos afastar do caminho. Que cada passo que dermos seja guiado pelo teu conselho e iluminado pela tua luz. Pai amado, queremos lembrar do que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pedimos que nos ajudes a identificar e abandonar tudo aquilo que atrasa a nossa caminhada. Livra-nos de ressentimentos, mágoas e de qualquer vínculo que nos prenda ao passado e nos impeça de avançar para o alvo que é Cristo. Senhor, muitos de nós enfrentamos batalhas diárias que ninguém vê. Alguns estão lutando contra dúvidas, outros contra o medo, outros contra a tentação, outros contra a tristeza e o desânimo. Mas nesta hora nós nos unimos para pedir que a tua mão poderosa se estenda sobre cada vida e fortaleça cada coração. Que a chama da fé não se apague em nós, mas arda cada vez mais, iluminando a nossa jornada e aquecendo a nossa esperança. Pai, não permitas que sejamos enganados pelas ilusões deste mundo. Protege-nos das armadilhas que o inimigo coloca diante de nós e dá-nos discernimento para reconhecê-las antes que nos firam. Ensina-nos a usar a tua palavra como espada afiada para cortar toda mentira e engano que tentar se levantar contra a verdade. E se por algum momento tropeçarmos, Senhor, que possamos levantar-nos novamente com humildade e dependência total de Ti. Que jamais nos afastemos do Teu caminho, pois sabemos que somente junto a Ti encontraremos a vida eterna e a verdadeira vitória. Que o nosso coração permaneça firme, pois como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que a tua presença continue sendo o nosso abrigo e fortaleza, que a tua graça seja a nossa sustentação e que o teu amor seja o combustível que nos impulsiona a continuar, até que possamos contemplar a coroa da justiça que o Senhor tem preparada para todos os que o amam. Pai querido, continuamos diante de Ti com os nossos corações inclinados e as nossas vozes unidas em clamor. Sabemos que guardar a fé é tão importante quanto lutar o bom combate e completar a carreira. A fé é o fundamento que sustenta a nossa caminhada e nos mantém firmes quando os ventos contrários sopram. Sem ela, Senhor, facilmente seríamos arrastados pelas correntes deste mundo e perderíamos o rumo da Tua verdade. Pai, como diz na Tua palavra em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Queremos que este seja o testemunho final da nossa história. Queremos o Senhor ser contados entre aqueles que não se deixaram levar pela incredulidade, que não permitiram que as circunstâncias apagassem a chama da confiança no Senhor. Pedimos, Pai amado, que o Teu Espírito Santo nos ensine a cultivar a fé diariamente, que possamos alimentá-la com a Tua palavra, fortalecê-la com a oração e exercitá-la pela obediência. Que não deixemos a nossa fé se tornar frágil ou negligenciada,
mas que ela seja viva, atuante e perseverante. Senhor, guardamos no coração o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso pedimos que nos concedas uma fé inabalável, que permaneça firme mesmo diante do silêncio, que creia nas tuas promessas mesmo quando tudo ao redor disser o contrário, que possamos crer como Abraão, que contra a esperança creu em esperança, e assim foi fortalecido dando glória a Deus. Pai, ajuda-nos a proteger a fé contra a contaminação do pecado, contra as dúvidas semeadas pelo inimigo e contra o esfriamento espiritual que tantas vezes ameaça o teu povo. Que possamos vigiar para que a fé não seja sufocada pelas preocupações desta vida, mas que permaneça pura e voltada unicamente para ti, Deus amado. Se em algum momento a nossa fé se enfraquecer, que possamos lembrar do que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que a tua voz seja a fonte que renova a nossa confiança, e que cada vez que meditarmos nas Escrituras, sejamos fortalecidos para continuar. Senhor, nós pedimos também que a nossa fé não seja egoísta, voltada apenas para os nossos próprios interesses, mas que seja uma fé que nos mova a interceder pelos outros, a sustentar os fracos, a consolar os aflitos e a compartilhar o Evangelho com coragem. Que assim juntos possamos crescer como igreja viva e testemunha do teu amor. Pai, que possamos aprender com os heróis da fé, aqueles que suportaram prisões, perseguições, escárnios e privações sem renegar o teu nome. Dá-nos a mesma disposição para permanecermos firmes, custe o que custar, lembrando que esta vida é passageira, mas a recompensa que nos aguarda é eterna. Que a nossa fé seja o escudo que nos protege no dia mau, que seja o farol que nos guia na escuridão, e que seja a âncora que nos mantém firmes, mesmo quando as tempestades tentarem nos afundar. Que possamos guardá-la com zelo até o último dia, para que, ao cruzarmos a linha de chegada, possamos ouvir a tua voz dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Pai amado, permanecemos diante de ti neste momento de comunhão e súplica, reconhecendo que toda a nossa força, toda a nossa perseverança e toda a nossa fé tem um propósito: chegar até o fim com o coração fiel, recebendo de tuas mãos a coroa da justiça. Sabemos que esta coroa não é dada aos que apenas começaram, mas aos que, como o apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combateram o bom combate, completaram a carreira e guardaram a fé. Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo nos mantenha focados nesse alvo eterno, que o brilho das recompensas terrenas nunca ofusque a glória que nos espera na eternidade. Que a esperança da vida eterna esteja sempre diante dos nossos olhos, lembrando-nos de que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 18. Pai, ajuda-nos a viver cada dia como quem se prepara para encontrar o Senhor face a face. Que as nossas palavras, atitudes e pensamentos estejam alinhados com o teu reino. Livra-nos de uma vida espiritual superficial e dá-nos profundidade de comunhão contigo. Que não percamos tempo com aquilo que não edifica, mas que possamos investir as nossas forças naquilo que tem valor eterno. Deus amado, sabemos que o caminho nem sempre será fácil. Haverá lágrimas, provações e batalhas que exigirão mais do que temos, mas é por isso que confiamos em ti. Tu és a nossa fortaleza e o nosso refúgio, a nossa rocha firme em meio à tempestade. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, pois tu estás conosco, como declara a tua palavra no Salmo 23, versículo 4. Pai, que possamos inspirar uns aos outros a continuar firmes, que como igreja
Não deixemos que nenhum irmão ou irmã fique para trás. Que nos amparemos mutuamente, que oremos uns pelos outros e que encorajemos aqueles que estão quase desistindo. Que sejamos verdadeiramente família, unidos pelo sangue de Cristo e pelo amor que o Espírito Santo derramou em nossos corações. Senhor, nós também te pedimos que nos prepares para o momento em que o combate desta vida terminar, que possamos encerrar a nossa carreira, não com arrependimentos, mas com a certeza de que cumprimos o propósito para o qual fomos chamados, que ao cruzarmos a linha de chegada possamos ouvir a tua voz dizendo: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, como está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 21. E assim, Pai, com os nossos corações rendidos e as nossas mãos levantadas, te entregamos a nossa vida, o nosso presente e o nosso futuro. Confiamos que tu completarás a boa obra que começaste em nós e que, naquele grande dia, estaremos diante de ti, não por mérito próprio, mas pela graça e misericórdia que nos sustentaram até o fim. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois a ti pertence o reino, o poder e a majestade para todos sempre. Amém.